Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Marcelo, para quem não sabe, né, sou pastor de criança, eu e a tia Gil está ali nos bastidores para receber a sua pergunta, receber o seu depoimento, ok? Você que está nos ouvindo vai dando um joinha para que nós possamos entender que você está aí. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante para você que é professor de departamento infantil, para você que é professor de EBD, para você que é professor de escola pública, de escola particular, para você papai, para você mamãe. Essa é uma dica muito importante, né? Dos nossos cursos, né? Principalmente dos cursos de capacitação, a aula que os meus alunos mais gostam é essa que eu vou estar dando para vocês, que faz parte da arte de contar história, né? Que é o domínio em sala de aula, né? A maior dificuldade do nosso público hoje, a maior dificuldade dos nossos professores é o quê? É dominar a sala de aula, né? E esse domínio na sala de aula é muito importante, porque sem o domínio da sala de aula você não consegue administrar o conteúdo. Ok? Então você que está chegando, vai dando um joinha, vai dando um oi para a tia Gil. Você está conseguindo me ver aí, tia Gil? Ainda não. Isso. Não chegou aqui ainda não. Então vamos ver o que está acontecendo, essa conexão, ver se está legal. Agora sim. Isso, que legal. Então você que está aparecendo aí, vai dando joinha, dá um joinha aí, tia Gil, para mim saber que está tudo ok aqui comigo. Ok? Isso. Legal? Pessoal, como eu falei para vocês, né, o termo arte de contar história, né, é muito importante. E para você contar uma boa história, você precisa de quê? Da atenção do público, né, da atenção das crianças, né? E hoje o domínio em sala de aula vai mostrar para você como prender a atenção dessas crianças. Eu sou formado em magistério, né, e sou professor, né, de escola bíblica dominical, e eu acho muito importante o professor entender que ele está ali para ser um contribuinte do reino, entendeu? Esse contribuinte do reino. Eu tenho uma pergunta aqui para você e eu quero que você, né, até o final dessa transmissão você me responda. Olha só a pergunta: que reino você quer apresentar para os seus alunos? Agora outra pergunta: que aluno você quer apresentar para o reino? Essas duas perguntas vão fazer parte, né, do que você vai aprender agora, ok? E no final eu quero que você me responda, né? A pergunta é: que reino você apresentará ou está apresentando para os seus alunos? Agora a outra pergunta: que aluno você está apresentando para o reino? Esse reino que nós estamos falando é o reino de Deus, amém? O reino de Deus já está aqui. Nós somos o reino de Deus, né? Nós somos a casa de Deus, nós somos, né, família de Deus, nós somos igreja de Deus, nós somos templos de Deus, amém? Então vai respondendo essa pergunta e vamos que vamos, né? Hoje tem muita coisa para falar, né? Então você pode dar aí fazer sua pergunta, né? Dar seu depoimento, porque acontece, a tia Gil vai transmitir para nós e nós vamos aqui debater algumas coisas, ok? Pegue seu caderno, pegue sua caneta, entendeu? Anote aí em qualquer lugar, em qualquer cantinho, porque isso é muito importante. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, como que o senhor consegue confinar, né, conter esse monte de criança, esse bando de criança, e as crianças ficam vidrados, a gente não ouve as crianças gritando, a gente não ouve as crianças, né, fazendo barulho, né? Por que isso? Como que o senhor consegue? Como o senhor consegue num encontro face a face com Deus, com 100, 150 crianças, quase 200 crianças, como o senhor consegue, né, prender a atenção daquelas crianças 30, 40 minutos, 50 minutos? Como? Isso se chama domínio em sala de aula. E é isso que você vai estar aprendendo. Então pega sua caneta, pega seu caderno, anote em qualquer lugar, até no papel de pão. Não tem caderno não? Pega o papel de pão lá e começa a anotar. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos aprender:
é que o domínio de sala de aula ele precisa de dois elementos. O primeiro elemento é a dinâmica. Repita comigo, dinâmica. Precisa da dinâmica. E o outro, seu primo, né, ou seu irmão gêmeo, é a didática. Então você precisa da dinâmica e da didática. E o que seria essas duas coisas? A dinâmica é a ação, a forma que você vai dar, entendeu? É a ação, né, do produto. Já a didática são os recursos. Você vai fazer alguma coisa, você vai usar qual recurso? Você tem uma forma de dar, né, o conteúdo, mas quais são os recursos que você vai dar? Recursos visuais? Recursos não visuais? Recursos verbais? O que você vai, né, estar aprendendo, vai estar apresentando para essas crianças? Então você precisa, né, das dinâmicas certas, né, as dinâmicas eficazes e também dos recursos compatíveis para essa criança. Ok? Eu não posso pegar um recurso que é para primário e ministrar para adolescente, né? A não ser que você domine, né, a dinâmica. Se você dominar a dinâmica, você consegue usar um mesmo recurso para pessoas de outra classe. Por exemplo, eu consigo com um recurso, né, vamos pôr um exemplo, eu tenho vários aventais, eu tenho um avental da fornalha, eu consigo ministrar com o avental da fornalha desde as crianças bem pequenininhas até para uma igreja repleta de adultos. Por quê? Qual a diferença? Eu uso o mesmo recurso, eu uso a mesma didática? Sim, mas a dinâmica é diferente. A dinâmica ela tem que ser diferente, a linguagem tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, ok? Você precisa trabalhar isso na sua contação de história, né? E também no seu domínio em sala de aula, ok? Porque a criança percebe quando você não está preparado, ok? Sabendo que eu preciso de uma dinâmica, de uma didática eficaz, né? Eu preciso pontuar algumas coisas para você. Primeira coisa que você vai precisar para ter o domínio na sala de aula, você vai ter que trabalhar o contrato, né? O contrato informal. O que seria o contrato informal? O contrato informal são um conjunto de regras, né? E esse contrato informal é aquilo que você vai combinar com a criança, combinar com a direção, né? E combinar também, né? E combinar com você mesmo. Você precisa crer, né? E acreditar nas suas regras, né? Acreditar que elas são importantes, né? Existem regras que vão vir diretamente da liderança. Essas são regras, você não pode mexer, mas você pode trabalhar uma contra-regra, né? Você pode trabalhar como se fosse as regras do tio Marcelo, ou as regras da Joana, ou as regras da Maria, entendeu? Você pode trabalhar assim. Por exemplo, você pode estar trabalhando os combinados. O que seriam os combinados? Você vai fazer um cartaz. Tá vendo o cartaz? Legal, né? Esse cartaz escrito combinado. O combinado, ele é sempre feito do professor para a criança e da criança para o professor, ok? Porque o combinado, a criança vai participar e ela não quebra a sua regra. Ela pode quebrar a regra dos outros, mas a regra dela ela não quebra, entendeu? Então nós temos aqui o combinados, né? Então, junto com os combinados, você precisa fazer as fichas, né? As fichas de combinados, né? São várias fichas, né? Nós temos aqui, ó, mantenha a sala organizada. Nós temos fazer muitas amizades e ser feliz, que é um combinado. Nós temos aqui esperar a sua vez antes de falar. Nós temos aqui respeitar os colegas e o professor, né? Tem outra, não bater no colega. Nós temos outra aqui, não jogar lixo no chão. Nós temos não sair da sala sem a permissão. Olha só que combinado legal. Olha só outro, não gritar, falar baixo. Outra regra legal,
né, prestar atenção na aula. Outra regra legal, outro combinado. Usar as palavras de ouro. Eu vou falar mais tarde aqui das palavras de ouro. Ter cuidado com os seus materiais. E a outra regra, levantar a mão quando quiser falar. Então aqui nós temos vários combinados, modelos de combinados. Então você vai escolher 4 combinados, e esses combinados você vai entregar na mão da criança, ok? Aonde você vai estar com o combinado lá na frente e você vai chamar a primeira pessoa para fazer o combinado, né? Sempre eu uso 4 por domingo. Durante o primeiro mês eu vou iniciar meu ano letivo na Escola Bíblica Dominical. Meu primeiro mês é só sobre regras, só sobre sala de aula, só sobre domínio em sala de aula. Entendeu? Porque a criança precisa seguir o nosso ritmo. Então, toda reunião tem combinados. Então a criança vai ler o combinado, ele vai combinar com você, combinar com a sala toda, e ela vai colocar o combinado fixado no cartaz. Ela coloca, esse ato dela colocar e combinar é muito importante, porque a regra que ela combinou com você, ela não quebra, né? Aí você vai para outra, mesma coisa, a criança te ajuda, a criança tem a participação, e assim você vai colocando uma a uma, juntamente com a criança, mostrando para a sala de aula e para os outros alunos e para os alunos, né, que é legal e é divertido cumprir regras, né, e que essas regras elas são para o crescimento e desenvolvimento da sala, ok? No próximo domingo, essas daqui que já foram combinadas, elas não vão estar mais no cartaz. Você vai retirá-la e vai colocar outras do mesmo processo. Você vai tirar e colocar outras, ok? Outras regras. Esse é o combinado. Tio Marcelo, existe outro tipo de combinado? Sim, existe combinado, né, da criança para o aluno, porque esse aí é do professor para com a criança, né? Muitas crianças elas querem opinar também no desenvolvimento da sala. Isso é legal, isso é construtivo, né? Eu já trabalhei com uma professora que ela falava muito alto. E quando ela foi apresentar o combinado, um aluno perguntou se ele poderia escrever um combinado. Ela falou assim, pode. Aí ele falou assim, a professora não pode falar alto. A professora não pode falar alto. Ou seja, essa criança estava dando uma dica para ela, que ela estava a dinâmica, né, verbal dela era muito extrapolada, entendeu? E essa criança era sensível ao barulho. Então quando a professora estava ministrando e se empolgava muito, esse menino até colocava a mão no ouvido. Por quê? Porque a criança tinha essa sensibilidade e a professora não tinha se atentado. Então a criança aproveitou o momento de combinado para fazer um combinado com ela, para ela não gritar, né, na hora da ministração, né, como ela gritava. Então a criança também pode opinar, né, no desenvolvimento dos combinados, ok? E também tem um conjunto de regras, né? E é muito legal que você pode... Esse daqui vocês vão fixar, né? Esse aqui são para crianças que já sabem ler, né? Você vai fixar esses combinados, né? O que pode e o que não pode ser feito, né, na sala de aula, né? Por exemplo, não pode gritar, não pode brigar, não pode, né, maltratar, não pode destratar, não pode xingar, não pode zoar. Aqui tudo que não pode. Aqui é o que pode, olha. Olha o que pode fazer. Pode agradecer, ajudar, estudar, obedecer, respeitar. Então aqui são os que podem. Então, querendo ou não, você tem o que a criança pode fazer e o que ela não pode. Isso se chama regras. Regras importantíssimas, né, para o desenvolvimento da sala de aula. Amém? Glória a Deus. Legal. Então, o primeiro passo é
trabalhar, né, os contratos informais, que seriam as regras e os combinados. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a recapitulação da aula anterior. Eu sempre trago para os meus alunos, né, a oportunidade para eles recapitularem a aula passada. Porque assim o que eu vou ter? Eu vou ter uma participação das crianças e vou relembrar com ela um momento legal que nós tivemos na última aula. Então eu posso levar um jogo de perguntas, né? Eu posso levar um jogo de perguntas, ou eu posso levar um pequeno resumo, um pequeno enredo, né, daquilo que nós estamos na aula passada. Para quê? Para trazê-la de volta, né, da onde você deixou, entendeu? Para onde você deixou. Por isso que o bom planejamento de aula, ele é muito importante. Por quê? Porque ele segue, né, uma sequência. O planejamento de aula, ele serve para você seguir um planejamento. Vamos, por exemplo, vai que você fez o planejamento sobre parábolas, né? Fez sobre parábolas, então você sabe que uma parábola faz uma certa menção, né? Ou traz algo comum com a outra parábola, né? Milagres de Jesus, você pode também trabalhar milagres de Jesus e você fazendo sequência, né, da rotina de Jesus, rotinas de milagre de Jesus, ok? Então trabalhar, né, as rotinas, trabalhar, né, as sequências e trabalhar a recapitulação com a criança, ok? Próxima dica recompensa. A criança, ela gosta de ser valorizada. Isso é uma dica muito legal. Toda criança gosta de ser valorizada, né? Elas ficam muito grata quando você reconhece que ela fez uma coisa boa, entendeu? E quando ela faz uma coisa boa, muitas vezes você não valoriza ou não dá os parabéns, né? Ou não reconhece nem o esforço dela. E em contrapartida, quando ela faz algo de errado, você já chega com a repreensão, já chega de forma intransigente, já chega de forma, né, não tão imparcial assim. Então a criança se revolta, porque quando eu faço coisas boas, ele não fala nada, mas quando eu faço coisas ruins, ele fala, entendeu? Então o que eu sugiro? Você valorize as coisas boas, porque coisas boas têm que ser valorizadas, apoiadas e estimuladas, ok? Então você pode trabalhar com a criança, né, você pode trabalhar com a sua sala de aula, né, um jogo de rotina de atividades, e esse jogo de rotina vai gerar, né, benefícios, né? Por exemplo, nós temos aqui, eu gosto muito de trabalhar com esses dinheirinhos que você compra, né, no artigo de R$1,99, não tem esses dinheirinhos aqui, né, com cédula sem valor? Isso aqui não tem valor para você, mas no Ministério Infantil isso aqui tem muito valor, porque isso aqui simboliza o quê? A participação da criança. Então você compra no artigo de R$1,99 e aqui você divide. Nós temos aqui, ó, de R$2, de R$1, de R$20, de R$10, de R$5, tem de R$100 também. Então o que você vai fazer? Você vai traçar, né, regras e uma linha de padrões. Por exemplo, a criança, só a participação da criança, ela ganha R$2. Só dela ir na igreja, só dela ir na escola bíblica, ela vai ganhar, né, 2 talentos. Você pode também elaborar sua própria moeda, tá bom? Então, só o fato dela ir para a igreja e entrar na sala, ela ganha 2 talentos. Esse talento ela não vai levar para casa. Esse talento, você vai fazer um cofrinho, né? Tem aquelas latas de leite.
Você vai confeccionar com ela um cofrinho, e esse cofrinho, cada um vai ter o seu nome, cada um vai ter o seu cofrinho. Então ela ganhou, ela mesma pega e coloca dentro do cofrinho. Entendeu? Ela coloca dentro do cofrinho dos talentos. Toda criança tem que ter um cofrinho na sua sala, né? A criança trouxe um coleguinha, trouxe um visitante, legal, vai ganhar 20 talentos. A criança decorou o verso áureo, opa, que legal, vai ganhar 5 talentos. A criança ministrou a palavra, ela teve uma boa participação na lição, beleza, ganhou 50 talentos. Né? A criança cumpriu todas as tarefas do mês, opa, que legal, vai ganhar 100 talentos. Então você vai gratificar as coisas boas. E aí, pastor, o que ele vai fazer com esse monte de dinheiro que ele ganhou durante esse período, esse semestre? Você vai sempre no final do semestre, o que você vai fazer? Você vai fazer uma festa, né? Você pode fazer uma festa do talento, chamada festa do talento, né? Onde ali vai ter várias barraquinhas de doce, barraquinha de brinquedos, barraquinha de presentes, entendeu? Barraquinha de guloseimas, e lá a criança vai comprar o que ele quer. Ele viu algo interessante, ele vai comprar. Mas como que ele vai comprar? Porque na festa dos talentos não vale dinheiro secular, só vale dinheiro talento, só vale o talento, entendeu? O primeiro semestre, né, na verdade o primeiro mês, a criança não vai apoiar muito isso, né? A criança não vai levar isso com muita seriedade. Mas quando ela começa a ver que o coleguinha ganhou muito talento e ela não ganhou muito talento, ela vai começar a estimular. Vai começar a se estimular e vai começar a engrenar para querer os talentos, né? Na festa, você vai perceber, né, a mudança de comportamento da criança. Aquela criança que desenvolveu, né, os talentos, ela vai ter muito talento para gastar na festa. Aquele que não deu muita importância vai ter pouco dinheiro, né? Vai ter pouco dinheiro. E esse pouco dinheiro vai dar ela não vai comprar muitas coisas, mas uma coisa ela vai ter certeza: no próximo semestre eu vou ter muito talento para gastar. Ok? Pastor, o que eu coloco nas barraquinhas? Pessoal, pede doação. Se você chegar na igreja e começar a fazer o momento da doação, né, e falar que é para a festa das crianças, todo mundo contribui. Todo mundo contribui. Entendeu? E também o Ministério Infantil precisa também desenvolver maneiras e meios para arrecadar, né, alguns fundos para a festinha das crianças. As crianças merecem, né, as crianças gostam disso, entendeu? E é muito importante para você ter um Ministério Infantil, né, bem vitorioso aí, né, nos afazeres. Você vai ter um ministério, né, bem coeso, bem unido, né, e pronto para, né, as diversidades que o mundo vem oferecer para essas crianças. Ok? Glória a Deus. Beleza, então falamos sobre, né, a importância dos talentos. E isso é muito importante, porque o bom comportamento da sala de aula ela vai ganhar seus talentos. Isso é muito legal, muito importante. E agora eu quero te dar outras regras, né, práticas para manter o domínio na sala de aula. O professor, ele sempre recebe a criança na porta da sala. Ele sempre recebe a criança na porta da sala. Eu canso de ver professores errando demais, entendeu? Professores que muitas vezes é o último a chegar na sala de aula. E quando ele chega, a sala está de cabeça para baixo, entendeu? E muitas vezes o professor está sentado na cadeira e os alunos chegando. Isso é horrível, gente. Não, você tem que esperar a criança na porta. Você espera a criança na porta e ali você cumprimenta essa criança. E ali você dá as boas-vindas para essa criança. Entendeu? A criança precisa saber que naquela sala tem um líder. E o líder está na porta esperando para ditar e trazer as regras do bom andamento da sala. Ok? Então, primeira dica:
o professor recebe as crianças na porta. Outra dica legal, segunda dica, é o toque. Um professor, ele trabalha isso. Ele trabalha o toque físico, né, e o toque visual. Né? Tio Marcelo, o que é toque visual? É o olho no olho, é um sorriso, é uma expressão de aprovação, uma expressão de desaprovação. Então você tem que desenvolver o toque, entendeu? Eu sou voltado, minha linguagem de amor é toque. Então, às vezes eu estou ministrando, né? Eu gosto de ministrar de forma dinâmica, entrando no meio das crianças, falando, chegando perto delas, né? Trazendo elas para participar comigo. Então, eu sou muito de tocar, entendeu? Toque na cabeça, né? No queixinho, né? Sempre isso porque para a criança sentir que tem um professor, né? Que é um professor que está com ele, porque muitas vezes a criança ela é tão carente emocionalmente, tão carente, que nunca recebeu um cafuné de um professor, de um pai, né? Nem da mãe, nem uma palavra de afirmação. Ih, nossa, como você tá linda, nossa, que legal, que batom bonito, né? Nossa, camisa legal do Flamengo, poxa, maneiro, hein? Entendeu? Nunca ouviu isso, né? Essa aproximação. Então, os primeiros minutos, a criança precisa se sentir bem na sala de aula. Sentir vontade de permanecer na sala de aula, não a vontade de ir embora da sala de aula. Chega na sala de aula, encontra uma professora ou um professor de cara amarrado, que não fala nada, que não toca nada, e tá entendendo? Isso é horrível, entendeu? Nós estamos falando de crianças que vêm para o ministério cheios de feridas emocionais. E muitas vezes, esse abraço que você deu, esse aperto de mão que você deu, né, consegue liberar essa criança, né, no seu emocional, ok? Consegue trabalhar isso, consegue trabalhar o emocional dessa criança, ok? Dica 3. Usa um jargão. O que é um jargão, tio Marcelo? Um jargão é uma palavra-chave, uma expressão-chave que a criança entende que você está querendo chamar a atenção dela. Eu uso muito o tá ligado. Quem me conhece sabe muito bem que eu uso muito o tá ligado. O tá ligado não é criação minha, mas eu aprendi há muito tempo e eu sempre uso, as crianças amam o tá ligado, né? E os adultos também, né? Quando eu vejo que está começando as raposinhas, começando a se juntar para fazer, né, aquela algazarra, né? Quando eu percebo que a criança está perdendo o foco, eu já jogo um tá ligado. Tá ligado? Aí as crianças tem que dar uma palma. Não vale 2, não vale 3, não vale meia. Tem que ser uma palma. Então, quando eu falo tá ligado, aí as crianças, pá, todo mundo, uma palma só. Entendeu? E elas se atentam, falam, pô, o tio Marcelo quer conversar, quer continuar. Entendeu? Então, esse tá ligado é para chamar a atenção dessa criança. Mas você pode usar o jargão que você quiser, né? Eu conheço pessoas que usam toque-toque. Você conhece toque-toque? Aí o professor, quando vê o auê, né? Quando ele percebe que ele está perdendo o controle na sala de aula, ele fala toque, toque. Aí as crianças, quem é? Aí ele, o silêncio. Aí as crianças sabem que o professor quer o silêncio, né? Você pode também trabalhar, eu conheço professores que trabalham 1, 2, 3, 4, né? Quando ele vê as crianças querendo ter o domínio na sala de aula, ele fala 1, 2, 3, 4. Aí as crianças 4, 3, 2, 1. Aí ele sabe que é hora de parar. Aí parou. Tá entendendo? Então, use um jargão para a criança entender a sua linguagem, a linguagem da sala de aula, né? A linguagem do professor. Ok? Quarta dica. Use a caixinha do confisco. Professor que é professor faz uma caixinha de confisco. O que é isso, pastor? A caixinha de confisco é uma caixinha que você vai fazer decoradinha, bonitinha. Pode ser uma caixa de sapato. Não tem problema. E nessa caixinha está escrito caixinha do confisco. O que é isso? Você vai ensinar para a criança. Obrigado, meu amor. Ó, você pode fazer uma caixinha dessa. Ó, caixinha do confisco. Uma caixinha bonitinha, legal. Para que essa caixa, tio Marcelo? Muitas crianças chegam na sala de aula, né, com alguns brinquedos, celulares, né, chegam com joguinhos, né, chegam com coisas que não pertence à sala de aula. Então, se ela ficar com aquele material, ela vai atrapalhar a sala de aula. Então, toda criança que chega com qualquer coisa
que não pertence, que não é permitido na sala, ele pega e deixa na caixinha do confisco. Entendeu? No final da aula, ele vai na caixa do confisco e resgata o seu confiscado. Ok? Isso é muito legal, que assim você consegue tirar da criança alguns hábitos que eles estão trazendo de casa. E muitas crianças estão chegando na sala de aula com celular. Entendeu? Em vez de prestar atenção em você, tá lá jogando Free Fire. Tá entendendo? Tá jogando Minecraft. Então você tá disputando com essa tecnologia, sendo que você pode ter o domínio na sala de aula com a caixinha do confisco. Ok? Quinta dica. Você tem que desenvolver o mapa da sala de aula. O que é isso, pastor? O que é um mapa? O mapa, né? Isso eu aprendi na escola pública, tá? Aprendi em escola pública e aplico na sala de aula. O mapa da sala de aula é o professor que faz, né? Ele vai colocar as crianças, né? Cada um na sua cadeira, né? E a criança, ela durante 6 meses, ela vai sentar na mesma cadeira, na mesma fileira, entendeu? Na mesma posição. Ali é a casa dela, né? A casa dela. De preferência, pega uma fitinha adesiva e coloque o nomezinho dela na cadeira. Então ela é responsável de cuidar daquela cadeira. Ela não pode sentar na casa de ninguém. Ela tem a sua casa. Então ela vai chegar na sala de aula, você vai recebê-la, né, na porta, e ela automaticamente ela vai para a casa dela. A casa dela é a cadeira que tem o nomezinho dela. Ela não pode sentar na casa de ninguém. E as crianças, dependendo da idade, ela é muito egoísta com a sua casa. Então ela não vai permitir que ninguém sente na casa dela. Entendeu? E eu recomendo você mudar as crianças de casa cada 6 meses. Você faz um rodízio, sabendo que as crianças mais agitadas não podem ficar juntas. Então eu sempre coloco crianças agitadas com crianças mais light, entendeu? Mais comportadinha. Entendeu? E crianças que têm problema de visão, crianças que têm problema com audição, essas têm que ficar sempre na frente. Então você faz o mapeamento o mapa da sala de aula. Então, e você tem isso, né, no papel, porque você se perde. Você se perde. Então você faz o mapa, entendeu? E de preferência cola em um lugar onde as crianças vão ver, porque as crianças são muito espertas. Você não tem o mapa na mão, ela pega e troca o lugar dela, pega a cadeira e coloca em outro lugar, fora do mapa. Isso não vale, isso não pode, isso quebra a regra. A criança que quebra a regra, ela não tem bônus, ela tem ônus, ok? Quem quebra a regra, do mesmo jeito que ganha talentos, né? Ela também pode perder talento, ok? Se ela sentar fora do mapa, ela perde, né, 2 talentos. Um exemplo, tá bom? Que ela precisa aprender a cumprir regras, ok? Qualquer dúvida, tem alguma dúvida, tem alguma participação, Tia Gil? Ainda não. Pode fazer sua participação. Você, só para trazer uma animação melhor, você que está, né, participando conosco aí, dê só um joinha ou um top. Só escreve top, ou se não dá um joinha, que eu sei que você, para eu saber que você está aí. Tá bom? Só para saber. Porque até agora não surgiu nenhuma pergunta. É sinal que eu estou falando e você está entendendo. Tá bom? Vai dando joinha. Ou coloca top. Ó, isso aí, glória a Deus. Quem deu o joinha aí, Tia Gil? Foi Márcia Pires. Oi, Márcia. Graça e paz. Tudo bem, minha linda? Deus abençoe a sua vida. Foi Márcia Pires. Ok? Vamos. Da Fátima, Janaína. Fátima, Janaína. Deus abençoe vocês. Márcio. Pastor Márcio, grande, meu amigo, né, de camarote. Um abraço para o Pastor Márcio, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Mais alguém, Tia Gil? Mais alguém? Depois do mapeamento, isso, glória a Deus. Depois do mapeamento, nós vamos trabalhar com na sala de aula, né, as palavras de ouro, né? Glória a Deus, Deus abençoe. O que são as palavras de ouro, tio Marcelo? As palavras de ouro, né, são palavras de cortesia que você vai estar trabalhando na sala de aula, né? Todas as crianças que me conhecem, que já foram meus alunos, hoje eu tenho, né, estou ficando velhinho, né? Hoje eu tenho alunos que já são quase pastores, né? Para honra e glória de Deus. Mas pega os mais velhos.
e até os mais novos. Pergunta para eles, quais são as palavras de ouro do tio Marcelo? Eles vão falar, com licença, obrigado, por favor. Eles sabem, essas são as minhas palavras de ouro. Pega a criança que começou comigo semana passada, pergunta para ele, quais são as palavras de ouro do tio Marcelo? Eles vão falar, com licença, obrigado, por favor. Então, você é professor, você é criativo, trabalhe as palavras de ouro que precisa ser inserido nas suas crianças, que precisa ser marcado no coraçãozinho dessas crianças. Todos os meus alunos, todos os alunos que já passaram pela minha mão e pela mão da tia Gil, sabem muito bem quais são as palavras de ouro. E elas aplicam as suas palavras de ouro no seu dia a dia. Entendeu? Então, com licença, obrigado, por favor, são palavras que não podem faltar na vida da criança. Entendeu? Então, as crianças que passaram por nós sabem que ele precisa usar, não é assim, sai da frente, não é sai da frente, é com licença. Entendeu? Com licença, olha só que lindo, né? Obrigado, o dom de agradecer. Muito obrigado, obrigado. Por favor, faça isso, por favor. Tá entendendo? Então, você pode criar as suas palavras de ouro, suas palavras de cortesia, entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai ser algo que a criança vai levar para a eternidade, gente. Vai levar para a eternidade. Glória a Deus. Depois, utilize a musicalização, né? A musicalização. Nós temos o período de louvor, é lógico, né? Mas na sala de aula, para você trabalhar o domínio na sala de aula, você precisa de duas músicas. A música de boas-vindas, né? Visitante, seja bem-vindo, tua presença é o prazer, né? Com alegria estamos dizendo, essa classe ama você, entendeu? Então, uma musiquinha de boas-vindas, trabalhe uma musiquinha de boas-vindas, né? Olha só quem chegou, o João já chegou, olha só quem chegou, a Maria já chegou, a Maria já chegou, entendeu? Então, assim, você pode desenvolver uma musicalização, né, para as crianças, porque as crianças, elas querem se sentir importantes. E quando você chega na sala de aula, as crianças estão todas lá e você, na musiquinha, cita o nome dela, entendeu? Né? Aí você pode trabalhar assim, a Maria, onde está? Tô aqui, tô aqui. O João, onde está? Tô aqui, tô aqui. Tá entendendo? Você pode estar trabalhando isso, porque para você, ao mesmo tempo, você está fazendo a chamada e você está se aproximando dessa criança, dando boas-vindas para ela, né? E no final também, né? No final você pode fazer uma musiquinha, né? Dizendo, ser amigos é para sempre, como eterno é nosso Deus, como amigo nós diremos, até breve, não adeus. Entendeu? Então você pode fazer um louvorzinho, trabalhar um louvor. Hoje tem muitos louvores, né? Nós temos um CD, tem aquele CD, meu amor? Tem um CDzinho com mais de 600 músicas infantis, né? Lá em cima do negocinho. Aonde? Esse aqui? Um desses dois aí. Um desse CDzinho aqui. Ele tem várias músicas, entendeu? Né? Inclusive músicas de boas-vindas, de até logo. Por quê? Porque a criança, ela foi bem recebida e ela tem que ser, né, despedida também na mesma proporção, entendeu? Para sentir o desejo de voltar novamente, ok? Isso é muito importante, a criança se sentir bem no ambiente. Com isso, a criança vai gostar de ter aula com você, porque ela sabe que a sua aula é uma aula dinâmica e ela vai respeitar a sua sala. Por quê? Porque ela te respeita. Ela sabe que na sua aula tem um momento lúdico, mas tem um momento também de prestar atenção. Ela tem um momento da palavra, tem um momento da oração, tem um momento do apelo. Ela vai entender a dinâmica, né, da sala de aula. Porque quem dita a sala de aula, né, é o professor. Quem dita o ritmo da sala de aula é o professor. Né? Chega de ficar com esse sistema quadradão, né, de 1900 antigamente. É a hora de mudar, ok? Glória a Deus. Falei das palavras de ouro, musicalização, socialização, né? É importante que na hora
na hora da musicalização, você trabalhar a parte social, né, a parte onde a criança, né, vai se comunicar um com o outro, né, dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço lá, 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 dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço lá, lá, lá. Então você pode desenvolver a musicalização para a criança, né, se interligar uma com a outra, né, para que a criança venha conhecer uma outra. Isso é muito legal, né? Chega esse negócio de menino não pode abraçar menina. Não, menino pode abraçar menina. Menina pode abraçar menino. Não tem problema nenhum, entendeu? E você precisa desenvolver isso de forma saudável. Glória a Deus. E como? Socializando essas crianças. Ela precisa desse período de socialização. Ok? Glória a Deus. E por fim, e não menos importante, né? Sai da formalidade. Um professor, ele, para ter um domínio na sala de aula, ele precisa sair da formalidade, né? Muitas pessoas são muito formais na hora de dar aula, são muito formais na hora de ministrar uma lição de escola bíblica dominical. Chega de formalidade, né? Muitas vezes, é lógico que você não vai igual um palhaço, você não vai todo fantasiado, mas se a ministração, preste atenção, se a ministração requer isso, vá caracterizado. Você está me entendendo? Vá caracterizado. Né? Teve um dia que eu fui ministrar, né, para as crianças, eu fui ministrar semeador. Sabe como eu fui vestido? Eu fui vestido de um jeca, né? Eu fui vestido de um roceiro, né? Coloquei um chapéu de palha, né, uma camisa xadrez, uma calça, né, pegando frango, entendeu? Né, e fui ministrar. As crianças amaram, porque o tio Marcelo foi ministrar, né, uma palavra caracterizado para aquela palavra, entendeu? Né? Por exemplo, você vai ministrar com óculos desse. Como que a criança você não vai chamar a atenção da criança? Você vai chamar a atenção da criança, porque você colocou um óculos, né? Você tirou a formalidade. Ó, formalidade, informalidade. Informalidade, formalidade. E a criança vai preferir o quê? Formalidade. As crianças sempre preferem a informalidade. Ok? Outra coisa que você pode estar trabalhando, olha só. Usar recursos. Esse aqui é um tetoscópio, ó. Eu chego para ministrar na sala de aula, vestido de branco, com um tetoscópio desse. Esse aqui é de brincadeira. Um tetoscópio desse. A criança vai ficar empolgada para saber qual é a aula que você vai dar. Que aula você vai dar, tio Marcelo? É de medicina? É de que o senhor vai dar? Então você cria nela uma expectativa. E em cima da expectativa dela, você tem um êxito na sua contação de história. Entendeu? E com o seu desenvolvimento na sala de aula, você vai conseguindo, né, um bom comportamento. A criança vai ser um colaborador do desenvolvimento na sala de aula. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe. Alguma pergunta, Tia Gil? Você que está aí, né, nos acompanhando e queira fazer, né, suas perguntas, né, você pode fazer suas perguntas, entendeu? Que nós vamos estar aqui para te responder, ok? Sabendo que essa transmissão a Tia Gil vai pegar, vai colocar no nosso canal e você vai poder rever essa ministração quantas vezes você quiser no nosso canal, tá bom? Glória a Deus. Se inscrever. Isso, só se inscrever, né? Pede a Tia Gil na descrição embaixo nos depoimentos aí você pode, né, pedir a Tia Gil, né, as informações de como se inscrever no grupo, no nosso canal, e você vai receber essa e outras, né, dicas que o Ministério MQV em Missões está proporcionando para vocês, ok? Fica na paz, fique com Deus, Deus abençoe você, obrigado pela participação de todos. Quem está aí, Tia Gil? Jussiara, Paula. Oi, Jussiara, Paulinha, Deus abençoe. E o pessoal que você falou antes, a Márcia, Fátima, Isso. Pastor Márcio, Janaína. Glória a Deus. Mais alguém? Não. Isso aí, ok? Fique na paz, fique com Deus, né? Deus abençoe sua vida. E a pergunta que o tio Marcelo trouxe no começo da
ministração, né? Eu fiz 2 perguntas para você. A primeira pergunta que eu deixei para você foi a seguinte. Cadê? Ah, tá aqui. Não. Glória a Deus. Vai dando seu joinha aí, pessoal, enquanto eu me acho aqui. Glória a Deus. Meire. Oi, Meire. Deus abençoe você. Isso. Onde que tá a minha pergunta, meu amor? Ah, tá. Aqui. A pergunta que eu deixei no começo para vocês, né? É que reino você quer apresentar para os seus alunos? Que reino? Agora a outra pergunta. Que aluno você quer apresentar para o reino? Eu quero apresentar para minhas crianças o reino de Deus. Eu faço questão, né, de apresentar o reino de Deus para essas crianças. E eu quero apresentar ótimas crianças, crianças abençoadas, para um reino abençoado. A Jéssica Gonçalves está aqui. Isso, para um reino, né, eterno. Então, eu preciso contribuir com o reino, preparando essas crianças. Eu preciso contribuir para o reino, ministrando o reino para essas crianças. Ok? Deus abençoe vocês. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês. Ok? Alguma pergunta? Faça uma pergunta aí só para eu responder, porque senão, né, nós vamos sair da transmissão e você vai ficar com essa dúvida aí. Então, se eu sou você, fazia logo essa pergunta. Não? Então tá bom. Deus te abençoe. Fique na paz. Fique com Deus.